Zaca, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu vou sugerir o livro do homem que eu mais amo nesse mundo, que é o meu pai, José Dirceu, As Memórias do José Dirceu. Né? Compre, leiam rápido quem ainda não leu, deem de presente para quem já leu, né? E se preparem que daqui a pouquinho está vindo aí o segundo volume das Memórias, que com muita honra, tanto eu como a minha mãe, a Clara Becker, minhas irmãs, a nossa família, né? Cruzeiro do Oeste, Passa Quatro, né? Estão aí inseridas aí dentro do livro Memórias, né, do Zé Dirceu. Eu gosto muito, Breno, e me emociono, né? É bom quando a gente se emociona, a gente vive, né, num contexto de tanta dureza, né? A vida é dura, a política é mais dura ainda. Eu me emociono muito com a série This Is Us, né, que é a história de os trigêmeos, né, do casal, né, um dos trigêmeos morre, né, no início, né, da série, e o casal acaba se deparando com uma criança negra, né, que é abandonada, recém-nascida, né, na frente de um corpo de bombeiros, e aí ela acaba adotando, né, o terceiro filho que acabou de morrer, né, esse menino negro aí. Então a série mistura muitas coisas aí, muitas temáticas: o racismo, a adoção, a obesidade, o amor, as paixões, as idas e vindas, a relação entre irmãos. É uma série que me emociona muito. Eu quase sempre choro no final de alguns dos capítulos. Então, quem quer se emocionar, quem gosta de um drama, mas com muito conteúdo político, né, eu sugiro essa série. São 6 temporadas. Ela estava no Prime Video, mas também está no Globoplay, né? Porque ela foi. E a Rede Globo, não sei se ainda está transmitindo, começou a transmitir ela no canal aberto, né, toda quarta-feira à noite, acho que é no final da noite. Eu não sei como é que ficou agora com o Big Brother, mas a Globo estava transmitindo ela na quarta-noite. Eu assisto pelo Prime. Algum filme que você gostaria de sugerir? Não, eu vou deixar a série, porque eu acho que é uma indicação certeira aí. Quem confiar na minha indicação vai depois me mandar uma mensagem lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, dizendo que foi uma boa. E quem já assiste, eu acho que vai deixar o comentário agora aí, o quanto que essa série é boa. É impressionante como a história vai e vem, ela não é no tempo presente, né? Ela vai para o futuro, passado, presente, né? E ela tem muitos nuances assim que são surpreendentes. Julian, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Nós podemos ficar aqui horas falando sobre Cuba, ouvindo essa sua voz, contando a experiência em Cuba, mas eu sei que você tem que voltar às suas atividades médicas rapidamente. Sim. Então, eu vou te perguntar aqui, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Certo. Eu vou sugerir um livro que não é um livro sobre Cuba, porque eu trouxe 12 livros. Deixa eu falar sobre isso. 12 livros que eu comprei por R$78, o equivalente a R$78. Eu comprei livros de R$1, livros de R$4, livros de R$7, R$12. Ao todo, foram 12 livros a R$78. Fica aí a dica para o governo Lula, né, para como a gente vai fazer esses livros chegarem a maior parte das pessoas aqui no Brasil. Mas antes de ir para Cuba, bem no comecinho, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, eu estava relendo Democracia e Luta de Classes, do Lenin. E justamente nesse livro, Lenin debate essas questões que a gente conversou aqui, né? Assim, a importância da gente compreender que é incontornável uma radicalidade. E eu acho que quando eu cheguei lá, eu entendi na prática do que isso, do que esse livro estava dizendo. Em 1900, a gente chega numa parte do museu, do centro Fidel Castro, e a gente tem um contraponto, toda uma área desse centro que faz um contraponto entre como as coisas eram antes da Revolução e como as coisas ficaram depois. Porque a gente olha para a escassez de Cuba e fala, a Revolução foi péssima, olha o que aconteceu. Mas a gente não sabe o que era antes, sabe? Eu acho que esse livro me deu
me deu uma noção da importância e do valor do que o povo cubano fez, do tamanho da vitória do povo cubano, e me deu mais vontade, né, de seguir lutando por essa construção de uma consciência mais ampla e mais complexa e profunda da nossa classe sobre aquilo que nos oprime e sobre a necessidade da gente construir para ontem uma revolução que liberte de fato o povo brasileiro. Todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Filme e série. Agora eu voltei com uma indicação de filme, aí eu vou deixar para vocês também, porque eu ainda não vi, ainda não tive tempo. Eu quero deixar um primeiro, que é que eu já vi, que é uma série chamada Cuba e o Cameraman. É um cara, se não me engano, ele é de Nova York, enfim, é uma cidade dos Estados Unidos, e ele é um cinegrafista que pega o seu material e vai com uma pequena equipe para Cuba e faz isso todo ano ao longo de talvez 2 décadas, e ele vai acompanhando essa evolução, assim, realmente, assim, daí vai contando a história de Cuba em tempo real. É muito interessante, vale muito a pena ver. E agora a indicação... A história de um cameraman, John Alpert. Isso. Cuba durante décadas. Perfeito, perfeito. E ele vai anualmente, ele faz amigos em Cuba, ele acompanha essas pessoas, ele, numa determinada altura da série, ele começa a perceber as pessoas migrando, as pessoas voltando, as pessoas se empobrecendo, as pessoas melhorando de vida e depois empobrecendo. Enfim, é interessante porque você, conhecendo a história, vê na série a materialidade daquilo. E a minha indicação, que aí é pra gente ver junto, é o Operação Vespa, que na verdade chama-se, tem alguns lugares aí que eu vi também, os 5 últimos soldados da Guerra Fria. Baseado no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Isso, exatamente. Que é sensacional também para pegar essa parte da história de Cuba, né? Onde esses 5 soldados, que são considerados 5 heróis cubanos, a gente teve com um deles. Quem vocês tiveram? A gente teve com o Fernando, é isso? É o presidente do CAP. Isso, exatamente. Exatamente. E pelo que você pode perceber, eu sou péssima de nomes. Mas é muito interessante escutar as histórias das pessoas que fizeram a história, né? É uma experiência muito interessante. E eles foram para os Estados Unidos, se infiltraram em organizações que tinham como objetivo criar um movimento contra-revolucionário, ou seja, destruir a Revolução Cubana, destruir o socialismo em Cuba. E eles se infiltraram nessas organizações e começaram a passar informações para o governo cubano. Então, todas as tentativas de atacar Cuba eram desmobilizadas. Eles nunca conseguiam atacar Cuba, porque esses 5 heróis cubanos estavam ali protegendo, mas eles foram descobertos. E passaram quase 13 anos ou mais, cerca de 13 anos presos nos Estados Unidos. Então, a pauta cubana, por décadas ali, na década de 90, se não me engano, foi realmente a libertação desses 5 heróis cubanos, que aconteceu... Se estendeu pelos anos 2000. Sim, sim. Acho que foi 2003, não foi isso? Eu acho que eles foram libertados em 2011, 2010. Bom, essa informação eu não vou ter para te contar. Mas, enfim, foi essa a história. É muito legal a gente, eu acho muito importante, mais do que interessante, é importante a gente ler sobre a história de Cuba, entender... E esse filme tem essa atriz cubana, que hoje faz muito sucesso no mundo inteiro, né? A Ana de Armas. Olha... Que é essa atriz que está aqui embaixo. Sim, pequenininha aqui. E com Wagner Moura. E com Wagner Moura. Isso. Eu não vi ainda, então não vou poder... Penélope Cruz. É um grande... Isso. Eu já vi, eu já assisti. Vai fundo. Vale a pena. Que ótimo, eu tenho uma pilha de 12 livros aqui para ler em espanhol. Primeiro eu vou... Mas acho que dá para ver de noite. Felipe, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer as clássicas 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e qual série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu vou de dois livros, porque eu não consigo, nesse momento, indicar apenas um. Porque eu estou fascinado com esse assunto, né? Estou estudando até por conta do livro. O primeiro se chama The Bitter End, é um livro escrito
pelo John Sides, a Lynn Vavreck e o Tassanovich, sobre a eleição americana, 20, ou seja, o que aconteceu ali, como é que os americanos chegaram naquilo. Todas as hipóteses eram de que tudo que aconteceu no mundo ia gerar uma mudança enorme, ou seja, ia ser muito fácil para o Biden ganhar, e não foi. E aí eles explicam isso, é um livro que está me influenciando muito a pensar sobre o Brasil, então recomendo. O outro é um livro chamado The Populist Explosion, que trata de como a recessão econômica de longo prazo constrói direitas extremas nos Estados Unidos e na Europa. É um livro que eu acho que ensina muito sobre o Brasil, muito sobre a relação do que aconteceu nas manifestações de 13, depois, como é que o Estado reagiu a isso, como é que a oposição se manifestou e como a economia, no fundo, gerou frustrações enormes que geraram populismos depois. Então, acho que esses dois livros são fundamentais para entender o mundo nesse momento. The Bitter End and the Populist Explosion. Perfeito. Exatamente. Recomendo mesmo. São livros... Uma pena que eles ainda não estão traduzidos para o português. Eu pediria às editoras que nos assistem aí para ficarem de olho nesses livros. São livros muito, muito bons. Agora, eu adoro série, né, e filme. Então, uma coisa que eu assisti agora, eu estou voltando, Breno, de uma temporada, fui para os Estados Unidos fazer algumas palestras sobre o Brasil, Harvard, Stanford, UCLA e tal, foi muito bacana. Então, acabei vendo umas coisas lá, e eu recomendo muito, para quem gosta de cinema, os Fabelmans. Não sei se já está no Brasil. Do Spielberg. Exatamente, do Spielberg, que é muito legal. Que é uma coisa... É quase um autorretrato do menino que se interessou por cinema. Eu adoro cinema. Então, foi muito legal ver a história desse cara, contada por ele mesmo, tal, de um jeito aí, quase com alter ego. E o outro, que é um seriado que é muito bacana, com a Julia Roberts e o Champagne, que é o Gaslit, que conta a história, a outra versão do Watergate, né, a maneira como eles foram capazes de tentar calar, né, uma mulher que gerou problemas durante a tentativa de solução dentro do governo do Watergate. É uma história realmente fascinante, vale a pena. Dois grandes atores. E eles são incríveis. É um seriado que vale a pena. Walter, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu respondi aí a colega que é da produção, da tua produção, e vou então fazer a seguinte indicação. Primeiro, um livro que foi publicado recentemente no Brasil pela editora da Fundação Perseu Abramo e pela editora Expressão Popular, chamado Lula e a Política da Astúcia, de metalúrgico a presidente do Brasil, do John French. Esse John French é um cara muito engraçado, muito interessante. Ele faz uma biografia social do Lula. A parte inicial do livro é a melhor. Ele cai um pouco, na minha opinião, de qualidade quando vai chegando nos tempos recentes. Só que isso é meio inevitável para uma obra de historiador, né? Mas a parte inicial é genial, porque ela mostra exatamente como o Lula é um produto de sua época, de sua classe, de sua história. Não é um gênio que veio aqui, vindo de Krypton, e caiu numa cápsula, tá certo? E saiu com superpoderes. Né? Muito bom, muito interessante o livro, muito bem escrito, muito divertido. Então, essa é a minha primeira sugestão. E é interessante, especialmente, que os leitores busquem a explicação antropológica para a expressão astúcia. Não é um detalhe, tá certo? Essa ideia já aparece em muitos estudos antropológicos, como todas as culturas têm personagens que vivem nos meandros e conseguem se movimentar entre situações diferentes, e são personagens exatamente marcados por essa ideia da astúcia, né? Então, essa é a minha sugestão de livro, né? A sugestão de filme que eu queria fazer é um filme chamado Narvik, que eu não sei se você, Breno, já assistiu, né?
É um filme que é uma versão romanceada de um episódio real ocorrido em 1940, numa pequena cidade da Noruega, que era um porto pelo qual saía o minério de ferro exportado da Suécia para a Alemanha. Quando a gente se pergunta por que tem tanto nazista na Suécia, tem que lembrar que a Suécia foi um grande fornecedor de minério de ferro para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E o porto de Narvik, na Noruega, era exatamente o escoadouro disso. E há uma batalha pelo controle dessa cidade, desse porto, entre os nazistas, a Alemanha nazista e as forças aliadas, inclusive tropas norueguesas. E é muito interessante porque, embora seja um filme de guerra, o elemento essencial é o drama de pessoas comuns quando são apanhadas no meio desse tipo de conflito. É muito interessante, porque é um filme que não é óbvio, não vou fazer spoiler aqui, é bem interessante ver como é que ele retrata o drama vivido por pessoas como nós, quando são apanhadas em momentos de grande conflito mundial e as escolhas que as pessoas são forçadas, às vezes, a fazer e o preço que elas pagam por isso. É um filme muito bonito, é bem interessante mesmo, daqueles filmes que você termina com vontade de conversar sobre como é que eu agiria se estivesse nessa situação. Então, essas são as minhas duas sugestões. Alguma indicação de série? Eu prefiro não fazer indicações de série porque pode pegar mal para a minha imagem, porque eu sou muito heterodoxo. Mas eu acabei de assistir uma série no Netflix sobre uma série de crimes ocorridos na Espanha durante a pandemia. Mas eu teria que ver aqui para achar rapidamente o nome. Mas eu assisto de tudo. É um pouco perigoso ter indicação minha nesse terreno.